Abençoe sua vida. Mais uma vez estamos aqui juntos com o propósito de aprender, crescer no ensino e no aprendizado da palavra de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Luciano e deixo uma reflexão para o dia de hoje. Eu pensava há pouco sobre o sentido e o significado da filosofia. A filosofia tem o propósito de fazer indagações, de perguntar, de aprofundar dúvidas e buscar respostas, soluções para os enigmas, para as contradições, para aquilo que se apresenta como confusão ao entendimento humano. Da mesma forma, a teologia, só que a teologia parte de um pressuposto de que existe um Deus que governa, gere, soberano sobre o universo. E é nesse ponto que há uma diferença entre teologia e filosofia. A teologia, ela confia na compreensão da mente. A teologia entende que há uma revelação divina para explicar os dilemas e contrastes da vida. Dentre os contrastes e dúvidas que o ser humano tem, surgem alguns temas como de onde eu vim, para onde eu vou, qual o propósito da vida. E um terceiro muito comum, que é perguntado por muitos, é por que sofremos? Por que nós temos que encarar e sofrer na vida tantas decepções, tantas injustiças? Pois bem, a Bíblia dá algumas pistas, algumas respostas. É claro que é um tema tão profundo, tão denso, que eu não tenho como, em um vídeo de 20 minutos, dar todas as explicações, mas eu posso sinteticamente trazer para você o que a Bíblia fala. E mesmo quando eu digo que a Bíblia fala, ela fala muitas outras coisas, mas eu vou traçar um caminho através de sentenças que vão, de alguma forma, trazer luz ao sofrimento real que todos nós já passamos, estamos passando ou vamos passar. A grande questão, ela não está indefinida. A Bíblia dá uma resposta, ou algumas respostas a essa questão, a esse tema. Quando você pergunta qual o propósito do sofrimento, ou por que sofremos, a primeira coisa que eu tenho a enfatizar, em primeiro lugar, é que o próprio Jesus Cristo vai dizer que o sofrimento está ligado a uma realidade inescapável. Quando em João 16, versículo 33 em diante, ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não diz que possivelmente no mundo você teria aflições, ele diz: no mundo vocês terão. É uma constatação, uma afirmação para dizer: é inescapável. Isso não importa se você se diz crente, evangélico, católico, ortodoxo, ou até mesmo que não tem religião. Fato é que estar nesse mundo é estar exposto, vulnerável a situações de sofrimento, humilhação e dor. É inescapável. Esse é o primeiro ponto, de forma sintética, que eu vou dizer e afirmar, baseado no que Jesus disse. Estar nesse mundo é estar sujeito a sofrimentos. Esse sofrimento vem, ou estes sofrimentos, melhor dizendo, vêm com várias caras, várias facetas, várias procedências, vários agentes. E nós vamos pincelar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas é impossível não sofrer. Se você pegar a sua história, você vai ver pontos, momentos, ou até períodos de sofrimento que advieram de sofrimento de injustiça, de enfermidade, de ingratidão, de maldade, de dor física e tantas outras coisas. Então, nós temos nessa trajetória momentos de sofrimento. E alguns sofrimentos nós não queremos nem lembrar e nem sequer passar de novo. Porém, o querer ou não querer não vai significar muito, porque, como Jesus disse, é inescapável. O que de fato
Jesus traz como um adendo que é mais importante do que saber de que teremos aflições, é que nós temos como vencer o sofrimento e as aflições com uma postura de vida. E essa postura de vida tem a ver com como eu metabolizo, como eu processo na minha mente, na minha fé e no meu coração esses momentos. Se eu não processo bem, se eu não metabolizo bem, eu vou viver eu serei uma pessoa ingrata, infeliz, reclamona, acusadora. Eu serei uma pessoa xarope, porque eu não aprendi a lidar e a vencer esses momentos. Vivemos num mundo em que o sofrimento é inescapável. Segunda coisa que eu destaco, olhando para o conteúdo bíblico, é de que nós sofremos porque existe, do ponto de vista bíblico e nessa revelação do mundo espiritual, dois agentes que estão em constante antagonismo. Existe o bem e o mal, o bem padronizado e sintetizado na pessoa do Deus soberano, e o mal, inferior em poder, mas rico em maldade. Tanto é que a Bíblia chama o diabo de o maligno. Quem é o maligno? É aquele que provoca, que faz o mal. E esse mal, ele é direcionado para os seres criados por Deus. Já que ele não pode atingir a Deus, o Todo-Poderoso, ele atinge a sua criação. Ele atinge as suas criaturas. Ele atinge aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Então ele vai trazer o mal. Você lembra da história de Jó? Jó pediu permissão para tocar, para promover sofrimento em Jó, e Deus permitiu, porque Deus sabia que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus faz uma aposta com o diabo. É isso que o livro de Jó diz, porque Deus sabia que Jó, mesmo sofrendo, não iria negá-lo, não iria blasfemá-lo, não iria rejeitá-lo. E a história confirma isso, que mesmo passando o que passou, Jó se manteve firme e até mesmo teve de volta bens físicos, materiais e familiares que havia perdido no momento do sofrimento. Então, o que a gente precisa entender nessa segunda afirmação que eu faço é de que o causador, aquele que traz o mal no mundo e que nos leva a fazer o mal, é o maligno, é o diabo, também chamado de Satanás, Beelzebul, espírito maligno. Eles estão à procura de pessoas para induzi-las, enganá-las, no sentido de que elas acreditem que uma vida efêmera, uma vida à busca de prazeres e em torno de gratificações enganosas, pode isso trazer felicidade. Aí muitos estão hoje dependentes, doentes, quebrados por causa dessa busca maligna e enganosa. Ele é o agente. Primeiro, a gente aprendeu que nesse mundo não tem como escapar, nós teremos aflições, sofrimento. Segundo, a gente está descobrindo que tem um ser espiritual por trás, que ele tem um propósito na sua existência de trazer sofrimento e mal a quem vive nesse mundo. Tanto é que em João capítulo 10, Jesus se diferenciando do ladrão, do salteador, que é uma referência ao diabo, ele diz, ele veio para matar, roubar e destruir. Olha aí, 3 ações, 3 características das suas ações. Eu vim, Jesus fala a respeito dele, para que tenham vida e tenham esta vida em abundância. Terceira coisa, falar sobre sofrimento e por que sofremos e o que o sofrimento pode causar em nós. É para também experimentar a intervenção gloriosa de Deus. A gente vê isso muito nos filmes do super-herói, né? Eu vou denunciar a minha idade. Eu lembro quando criança, pré-adolescente já, eu assistia Super Mouse e ele vinha ao encontro da sua amada que me
que nesse momento não recordo o nome dela. E ele vinha com o seu braço estendido, com sua capa esvoaçante, dizendo: Super Mouse é seu amigo, vai livrá-la do perigo. Quando é que o super-herói vem? Batman vem quando aquele canhão projetava o símbolo do morcego e ele entendia que era hora de ir ao encontro de alguém. O super-homem, da mesma forma. O super-homem vem quando há um perigo, um grito de socorro. Isso quer dizer que há um momento de sofrimento e vem uma intervenção de alguém superior. Sim, a gente sofre para que haja um socorro, a gente sofre para ver a glória de Deus. Isso está registrado em João capítulo 11, quando Jesus promete às duas irmãs que se elas crerem ou crescem, elas veriam a glória de Deus. Essa glória tem a ver com o poder, com a sua majestade, com a manifestação poderosa que socorre, que livra do mal. Os super-heróis são apenas projeções do nosso desejo de ser socorrido. Deus, ele invisível, mas real, vem ao encontro daqueles que têm fé e que o amam. Ele vem nos socorrer. Então pense no sofrimento não apenas como uma condenação, como algo que nos traz indignidade, mas veja o sofrimento como um meio de Deus mostrar quem Ele é e mostrar o seu poder. Lázaro foi ressuscitado quando Jesus trouxe sua glória e todos viram a manifestação do seu poder. Uma terceira razão para entender o porquê do sofrimento tem a ver com o nosso crescimento, a nossa maturidade, com Deus nos talhando, dando formas para que a gente possa ser alguém melhor, ser mais resiliente e estar em condições de dizer que a minha fé me fez resistente a todas as ações do sofrimento, da angústia, do medo. É isso que nos leva a viver numa dimensão sobrenatural. Se você vive numa dimensão do natural, o seu sofrimento vai trazer consequências terríveis. Quando você vive no mundo do sobrenatural, isso vai se tornar diferente. Você será mais resiliente. Então, a gente pode dizer que o sofrimento nos faz crescer. Falava também que nós temos a tendência de ver o sofrimento como uma punição, tão somente. Pode ser, eu vou falar disso a pouco. Mas a Bíblia diz que Deus disciplina quem ama. Olha que coisa linda. Quando Deus nos priva de alguma coisa, quando Deus diz não, quando Deus permite que o sofrimento chegue, não é apenas para nos ver sofrer, mas é para nos ver crescer. É isso que eu quero dizer, a disciplina de Deus no sentido de operar em nós uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento e uma mudança de percepção. E que não vale aquele caminho, não vale fazer algumas escolhas. Então, Deus vai disciplinar quem ama. Está em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar para o sofrimento. Não só como meio de punição, mas como meio de crescimento, de transformação. Há também uma outra forma de ver o sofrimento. O sofrimento vem para nos fazer entender as consequências da nossa rebeldia. E eu vou fazer questão de ler literalmente o que está no Salmo 107, versículo 17. Tornam-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes e sofrem por causa das suas maldades. O que esse versículo 17 do Salmo 107 quer nos ensinar é que muito do que a gente sofre nada mais é do que uma colheita do que plantamos. Em outras palavras, nós sofremos as consequências dos nossos atos,
das nossas escolhas, das nossas opções e das nossas omissões. Se a gente entendesse que aquilo que a gente escolhe ser e fazer, a nossa dita liberdade, que me fez escolher o errado, me faz também viver as consequências da minha escolha. Nesse texto está dizendo que aqueles que foram tolos, e a tolice aqui está ligada a quem toma decisões impensadas, equivocadas na vida. E se eles chegam a um ponto a expressar e de experimentar o sofrimento, é porque é a recompensa do que escolheram. Paulo em Romanos vai dizer que o pecado é o salário. Ele diz assim, o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa, o salário, aquilo que eu recebo em decorrência de algo que eu fiz, é a morte. E se eu faço uma escolha certa, que a escolha certa é de afirmar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o salário, então, da minha escolha é a vida. E quando eu tomo decisões equivocadas, se vem um sofrimento, é a paga da minha escolha. Porém, Deus é tão bom que mesmo a gente escolhendo errado, fazendo coisas erradas, se houver sinceridade no meu pedido de perdão, se houver uma busca autêntica, verdadeira, de querer fazer de novo e da forma certa, eu tenho nova oportunidade. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso reflete o caráter de Deus. Deus não é o Deus de uma única oportunidade. Eis que estou com a minha mão estendida. É isso que ele diz em Isaías, ou seja, se você segurar nessa mão, não importa onde você está, como você está, sujo, encardido, ele pode te dar esperança. Por fim, o que é que eu posso dizer sobre a razão do sofrimento? Eu vou dizer que Deus nos permite sofrer para que a gente experimente ser solidário. Ou seja, a solidariedade é mais presente na vida de quem já passou por aquilo que o outro está passando. Vou traduzir isso e sintetizar isso de uma forma melhor. Quem teve um câncer na família e reuniu esforços para trabalhar em favor da cura de um filho, de si mesmo, de outro, sabe que ainda, por mais que haja muitos avanços hoje, mas precisa-se de muito investimento, e pessoas que têm condições financeiras, quando se descobre com dinheiro, mas sem recursos medicinais, eles resolvem investir em pesquisa, dar dinheiro para pesquisa, visando melhorar, ou seja, o sofrimento, a lágrima dele converteu-se em solidariedade para que outros que passem pelo mal que alguém passou da família dele ou ele mesmo possam ter recursos mais avançados. Isso é solidariedade. Isso é uma atitude proativa. E Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, que o Deus de toda consolação nos consolará, para que eu, que fui consolado, possa consolar outro. Isso é solidariedade. É eu receber para poder oferecer. É eu saber o que o outro está passando e porque fui consolado, poder consolar. É o ato de solidariedade. A Bíblia, ela ensina solidariedade, ela ensina o colocar-se no lugar do outro. Tanto é que aparece mais de 30 vezes o termo uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, suportai uns aos outros, dando a ideia que eu, numa comunidade, não sou uma ilha, eu faço parte do todo. E é nesse sentido que eu tenho que olhar para a minha vida, como alguém que deve ser ancoradouro para outros e ser mão amiga, mão estendida. Arranhei, é verdade, o tema do sofrimento, mas eu trouxe, contribuindo com esse debate, 6 textos bíblicos, 6 conclusões teológicas que nos farão entender o sentido e o propósito
do sofrimento, vendo-o como um meio e não como um fim. Vendo o sofrimento como uma grande oportunidade de depender mais de Deus, de crescer, de ser solidário, de ter fé, de poder ser mais resiliente. Tudo isso a gente aprende quando a gente percebe que o sofrimento não é de todo mal. Que Deus nos abençoe no momento do sofrimento e que nos leve a orar, que nos leve a depender mais dele. Deus abençoe muito sua vida. Foi um prazer. Fique na paz, hoje e sempre.